Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início aqui ao nosso estudo bíblico, que agora voltou a ser nas quintas-feiras, antes era nas quartas, né? E, irmãos, nós vamos voltar a estudar sobre esse livro, né? O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Nós começamos a estudá-lo, porém nós paramos por conta da quarentena, começamos a estudar outro livro, mas nós vamos voltar a estudar ele, né? Mesmo online, enquanto a quarentena estiver aí, nós vamos estudar ele online. Se a quarentena acabar logo, nós vamos estudar ele na igreja, enfim. Mas nós vamos estudar ele, voltar a estudar ele. Então hoje seria a aula 3, né? Nós paramos na aula 2, lembrando que nós não tratávamos um capítulo por aula, teve aula que a gente tratou 2 capítulos. Então, hoje seria a aula 3 e o tema da aula de hoje é o capítulo 5, os 5 pontos do calvinismo. Na verdade, nós vamos tratar esse capítulo 5 em várias aulas, né? E hoje nós vamos começar aqui com um breve histórico, né? Falando um pouco de João Calvino. Nós já falamos um pouco dele, mas vamos falar um pouco mais. Ele faleceu em 1564, Calvino morreu muito novo, não tinha nem 55 anos ainda, mas ele deixou um legado muito grande para nós, né? Ele tinha uma saúde muito frágil. Quem não conhece, se você for pesquisar, você vai ver que Calvino ele tinha enxaqueca, ele tinha hemorragia pulmonar, ele tinha pedra nos rins. Vários momentos ele teve que ser tirado do púlpito, carregado nos braços, porque ele não conseguia andar por tantas dores que ele sentia. Ele era constantemente ameaçado de morte, né? Várias pessoas, principalmente os católicos, queriam a morte de Calvino, então ele era ameaçado, ele era perseguido, né? Mas mesmo assim, mesmo com todas essas limitações, problemas de saúde, perseguição, Calvino ele nos deixou um legado muito grande. Um grande estudioso da palavra de Deus, um grande pastor, né, que nós devemos seguir. Então, no dia 27 de maio de 1564, ele faleceu vítima de tuberculose. Naquela época, o tratamento não era como hoje. Então, todos os problemas de saúde que ele tinha, mas isso, né, ele morreu, ele foi vítima de tuberculose. E aí, aqui é um relato do dia da morte dele, no dia que ele morreu. Essa é uma frase de Calvino: Senhor, tu me esmagas, mas para mim é suficiente que seja pela tua mão. Veja, em nenhum momento os estudiosos, os biógrafos, né, de Calvino, nenhum momento vão dizer que em nenhum momento Calvino ele pedia a Deus: Deus, acaba com essa dor, me mata, faz alguma coisa. Não. Ele não reclamava, ele não pedia para morrer. A única coisa que ele dizia: Senhor, se eu estou sofrendo, que seja pela sua mão, que não seja, né, pelos inimigos. Então, ele foi enterrado num dia de domingo. E aí, irmãos, interessante, Calvino era muito conhecido. Ele era conhecidíssimo ali na sua região. Mas é interessante o que tinha no testamento de Calvino. Tinha lá: meu corpo seja enterrado de maneira usual, para aguardar o dia da abençoada ressurreição. O que significava essa frase no testamento de Calvino? Significava que Calvino pediu para ser enterrado como qualquer outra pessoa, como os pobres. E por conta disso, até hoje ninguém sabe, né? Pouco tempo depois, ninguém sabia onde seu corpo estava enterrado. Quando Calvino foi enterrado, não foi colocado placa com o nome: aqui está João Calvino, aqui está o corpo de João Calvino. Então, até hoje, ninguém sabe. Sabem até o cemitério onde ele foi enterrado, mas não sabe onde está o corpo dele. Ninguém sabe até hoje, porque Calvino ele pediu: eu quero ser enterrado como qualquer pessoa, como os pobres naquela época, que era cavava buraco, jogava lá e não colocava nome de quem era parente, enfim. Assim foi com Calvino. Então, apesar de toda a sua fama ali em Genebra, apesar de toda a sua contribuição, Calvino ele não fazia questão de ser reconhecido, de ser tratado como diferente. Ele queria ser tratado como as pessoas simples ali da sua época. Então, apesar de não ter uma vida longa, ele realizou uma grande obra. Calvino, ele
ele foi um grande político, ele ajudou na política, como a gente estudou nas aulas passadas, né? Na questão administrativa, nas questões eclesiásticas da igreja, mas ele também foi um grande teólogo, né? E é interessante que não foi João Calvino que escreveu os 5 pontos do calvinismo, como muitos de nós talvez conhecemos, né? Os 5 pontos do calvinismo não foi escrito Calvino, nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje. Então, esses 5 pontos, eles foram formulados pelo Sínodo de Dort. Esse sínodo, né? Sínodo é como se fosse uma reunião de várias pessoas. Ele foi composto por um grupo de 84 teólogos, né? Pastores, estudiosos da Bíblia, 18 representantes seculares, né? Pessoas que tinham a ver com a questão política ali naquela época. E entre esses estavam 27 delegados da Alemanha, então tinha representantes da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra e de outros países, né? E eles se reuniram em 154 sessões. Veja, esses pontos aí do calvinismo, eles não foram feitos em um dia, de um dia para o outro. Vamos juntar aqui a gente aqui, vamos estudar a Bíblia e vamos fazer isso. Não, mas foram 154 sessões. Foram vários dias que eles fizeram isso. E aí, por que isso aconteceu? Porque precisou esse sínodo de Dort se reunir para tratar sobre isso. Então, após a morte de Calvino, né, depois que Calvino morreu, alguns teólogos passaram a questionar os ensinos de Calvino, né, algumas doutrinas que Calvino desenvolveu, Calvino falava, principalmente acerca da salvação. Então, muitos deles começaram a questionar, dizer, Calvino estava errado. Calvino não ensinou da forma correta. E o mais conhecido deles é Jacó Armínio, que antes de questionar o que Calvino falava, ele acreditava em tudo que Calvino dizia. Mas depois de um tempo, o que aconteceu? Ele estudou em Genebra, né, lá na cidade que Calvino estava. Ele pastoreou, depois de estudar em Genebra, ele pastoreou uma igreja na cidade de Amsterdã. E aí, como pastor lá em Amsterdã, ele foi solicitado para, defender o ensino calvinista contra esse homem aqui, Dick Volk. Vocês vão ler aqui. Então ele foi chamado para defender o calvinismo diante desse homem. Só que ao invés de contrapor aquele homem, ele foi convencido por esse homem de que Calvino estava errado. Então, Armínio, ele agora era um grande teólogo agora que lutava contra os ensinos de Calvino. Então, em 1603, ele ensinou teologia na Universidade de Leiden, onde ele passou a ensinar uma doutrina que era totalmente contra aquilo que Calvino ensinava, e aí ficou conhecida como arminianismo, né? Foram agora as doutrinas formuladas por Armínio. Então, após a morte de Armínio, depois que Armínio morreu, um grupo de seus seguidores, de pessoas que acreditavam, gostavam dele, redigiram, né, criaram um documento chamado de remonstrância ou protesto. E o objetivo desse documento era mudar os símbolos oficiais de doutrinas da igreja lá na região da Holanda, que eram a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg, que até hoje esses documentos existem. Então, o objetivo deles era tirar esses documentos da igreja, que a igreja não adotasse esses documentos, né, e adotasse agora aqueles que seriam o arminianismo. Então, por conta disso, foi convocado na cidade de Dort um sínodo para examinar esse documento à luz das Escrituras. O que acontece? Vários teólogos passaram a dizer, não, esses homens estão certos, realmente Calvino estava errado, realmente quem está certo é Armínio, e ficou um rebuliço ali, por ali, e aí eles fizeram o quê? Não, vamos resolver esse assunto, vamos pegar esse documento remonstrante, que chamam, né, e vamos examinar a luz da Escritura para ver se está certo.
E aí no conteúdo da remonstrância estavam os 5 pontos do arminianismo, que era debatendo o calvinismo. E aí vamos ver aqui quais eram esses 5 pontos do arminianismo. O primeiro deles é vontade livre. O que significa? O homem é livre para escolher se quer ser salvo ou não. A salvação, portanto, depende dele. Ou seja, a queda do homem não foi total. No homem restou o bem suficiente capaz de habitá-lo a querer ou não aceitar Cristo como Salvador. Então, ele diz, primeiro, o homem tem vontade livre. O homem decide se ele quer ser salvo ou se não. Se ele quer ir para o céu, se ele quer ir para o inferno. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é eleição condicional. O que significa acreditava-se que Deus elegeu aqueles a quem pré-conheceu, sabendo que aceitariam a salvação. De modo que o pré-conhecimento de Deus estava baseado na condição estabelecida pelo homem. Ou seja, o que era que ele queria dizer com isso? Deus, ele conhecia, né? Deus, ele pré-conhecia. Por exemplo, lá na eternidade, Deus sabia que eu iria me converter. Mas não porque ele fez alguma coisa, mas que eu decidi. Deus sabia que eu ia decidir por mim mesmo me converter. Então a eleição, né, é condicional, depende de mim. Deus não elegeu ninguém. Deus, ele só sabia que eu iria me converter um dia. Mas baseado em mim, não o que Deus fez. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é expiação universal, ou seja, Cristo morreu para salvar não um povo exclusivo, povo em particular, mas somente aqueles que exercem sua vontade livre e aceitam o oferecimento da vida eterna. Ou seja, Jesus, ele não morreu para os seus, ele morreu para todos aqueles que querem, né, que exercem a sua vontade livre e aceitam a salvação, e aceitam a vida eterna. Deus oferece a vida eterna e eu decido se sim ou se não. Então, se Cristo morreu dessa forma que eles dizem, então o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Por quê? Porque Cristo morreu, mas eu decido se aquela morte de Cristo é válida ou não. Depende do homem. Então, eles vão falar isso. A outra coisa, a graça pode ser impedida. Ainda que o Espírito Santo procure levar todos os homens a Cristo, né, uma vez que eles vão dizer que Deus os ama todos os homens, ainda assim, com a vontade de Deus, ainda assim a vontade de Deus está amarrada à vontade do homem. É isso que veja o que eles vão dizer, né? Que Deus ama todo mundo, Ele quer salvar todo mundo. Mas ele só salva se eu quiser. Ele só me salva se eu quiser. Ou seja, o Espírito Santo, se ele quiser habitar em mim, eu posso dizer, não, eu não quero. Esse é um entendimento dele. A graça pode ser impedida. Eu posso impedir o Espírito Santo de habitar em mim. O outro, que é o quinto e último, o homem pode cair da graça. O homem, né, o que ele diz, o homem sendo alvo por um ato de sua própria vontade livremente exercida, aceitando a Cristo por sua própria decisão, pode também perder-se depois de ter sido salvo, se resolver mudar de atitude para com Cristo, rejeitando. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Eu posso me converter verdadeiramente, só que depois de um tempo eu digo, não, eu não quero mais ser crente. Eu vou sair, eu vou cair da graça. Aquilo que no popular chamam, eu vou perder a minha salvação. Aí eu perdi a salvação. Né? E tem uns que ainda vão mais longe. Vão dizer assim, eu sou salvo, mas aí eu cometi um pecado, então eu perdi minha salvação. Enquanto eu não me arrepender de verdade, eu perdi a salvação. Então eu preciso me arrepender, né? Confessar e tudo mais, para que eu possa receber a salvação novamente. Então é aquele negócio, eu posso perder a graça, cair e voltar, enfim. O que nós entendemos, irmãos, é que se alguém decide ser cristão e depois de um tempo sai
da igreja, é porque essa pessoa não foi convertida verdadeiramente, aquilo não foi uma conversão. Talvez ela se convenceu que seguir a Jesus é bom, mas ela não se converteu de verdade. Já o arminiano não, ele pode dizer como pode cair da graça, ele pode se converter verdadeiramente, mas depois ele cai da graça, ele perde a sua salvação. Então a conclusão do sínodo foi o quê? À luz da escritura, esse documento deveria ser rejeitado e tratado como não bíblico. Além de rejeitar o documento, eles formularam um documento que respondia biblicamente cada ponto do cânone de Dort. Cada ponto, né? E que foi o cânone de Dort. O seu resumo ficou conhecido como 5 pontos do calvinismo. Então a conclusão do sínodo foi essa. Eles entenderam ou não? Esses 5 pontos que eles escreveram aqui são totalmente antibíblicos. A gente não pode aceitar, nós não podemos aceitar isso como bíblico. Isso é antibíblico. E aí o que eles fizeram? Além de rejeitar, vamos criar outro documento respondendo, para que se alguém vier tirar algum questionamento, a gente responda, ó, é não bíblico, e aí a gente vai responder cada ponto desses, que aí ficou conhecido como cânone de Dort, quer dizer, que foram os cânones de Dort, que são conhecidos hoje como 5 pontos do calvinismo. Então veja, não foi Calvino que escreveu, né, como nós falamos, foi baseado em doutrinas formuladas por Calvino, em ensinos de Calvino, que surgiu esse documento. E aí, nós vamos falar aqui de uma forma bem rápida. O primeiro ponto do calvinismo é depravação total. O homem é totalmente depravado, ou seja, o pecado afetou o homem em sua totalidade. Isso significa que cada parte do homem está contaminado pelo pecado. Mente, emoção, vontade. Depravação total não significa que o homem é tão mau quanto poderia ser, mas que o homem não regenerado é incapaz de buscar a Deus ou de praticar qualquer bem espiritual. Então, o que é que depravação total diz? Eu, você, nós somos totalmente incapazes de buscar a Deus, né? Eu até posso fazer o bem, posso ajudar as pessoas, né? Posso ser um bom cidadão, uma boa pessoa, um bom vizinho, posso ser tudo isso. Mas eu não tenho condição nenhuma de buscar a Deus. Eu dependo totalmente do Senhor. Então esse é o primeiro ponto. O homem é totalmente depravado, ele não consegue buscar a Deus. E aí depois vem a eleição incondicional. A eleição incondicional é a doutrina que ensina que Deus escolhe certos indivíduos para serem objetos da sua graça salvadora. Sua escolha não se baseou em boas obras ou pela fé prevista. A eleição foi feita exclusivamente pela escolha de Deus por sua graça. O Pai escolhe, o Filho salva e o Espírito Santo regenera. Ou seja, o calvinismo diz que Deus elegeu, Deus escolheu um povo para si. Um povo exclusivamente seu. E Deus escolheu não baseado naquilo que o homem faz, mas baseado na sua própria vontade. Nós vamos estudar depois cada ponto desse detalhadamente. Né? Nós vamos estudar detalhadamente cada um. Então a eleição é incondicional, não depende de mim. Foi Deus que me escolheu. Né? Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Enfim, nós vamos estudar mais sobre isso. E aí o terceiro ponto é expiação limitada. O calvinismo diz que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas, que lhe foram dadas pelo Pai desde a eternidade. Jesus assegurou realmente a vida eterna para suas ovelhas, morrendo por todos os que lhe tinham sido confiados pelo Pai. Proporcionou a ira de Deus. Todos aqueles pelos quais Jesus morreu foram verdadeiramente salvos por meio da sua morte. Nenhum deles se perderá. Ou seja, Cristo não morreu por todos. Cristo morreu pelas suas ovelhas, por aqueles que foram eleitos desde a fundação do mundo e que Deus deu ao próprio Jesus. Essas são suas ovelhas. Então Cristo morreu pelas suas ovelhas e nenhuma delas se perderá. Nenhuma das suas ovelhas se perderá. Eu sei que é um assunto muito polêmico, mas nós vamos estudar detalhadamente sobre isso depois. A outra coisa é graça irresistível. O que significa graça irresistível?
o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo ao mundo para convencer o homem do pecado, chamar e regenerar todos os eleitos. À medida que o Evangelho é proclamado no mundo, o Espírito faz um chamado interior especial aos que foram escolhidos pelo Pai. O Espírito Santo gera de novo as almas espiritualmente mortas. Ou seja, não tem como eu cair da graça. Ou seja, se eu sou o eleito de Deus, vai chegar o momento onde o Espírito Santo ele vai regenerar o meu coração. Eu vou entender, não, eu quero o Senhor, eu quero buscar o Senhor. Então a graça, não tem como eu resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar em mim, eu digo, não existe isso. Quando o Espírito Santo ele quer, eu não tenho como. E aí se você olhar para a sua própria vida, você vai entender isso. Né? Eu consigo entender isso claramente. Que se não fosse o Senhor, se a graça ela fosse irresistível, eu não estaria na igreja hoje. Porque eu não queria o Senhor. Eu queria fazer a vontade da minha carne. Até hoje eu luto contra isso, né? Nós lutamos contra isso. Então, a graça é irresistível. Não tem como. Quando o Senhor quer, Ele faz a obra e independe de mim. Eu não posso fazer nada para impedir. E aí o quinto e último é a perseverança dos santos. O que significa isso? Ó, de maneira geral, resumida, a Bíblia ensina que todos os eleitos, né, todos aqueles que foram escolhidos por Deus, são guardados pelo poder do Pai. Nós estamos vendo isso, inclusive, nós vimos isso aí na nossa pregação, nas nossas pregações em Pedro. Nós vimos muito sobre isso aí. Nenhum dos escolhidos do Pai se perderá. Nenhum daqueles pelos quais o Filho morreu perecerá. Nenhum dos que foram ou forem regenerados pelo Espírito cairá da graça. Todos quantos receberam ou receberem a graça salvadora de Deus serão conduzidos para a glória, protegidos e preservados para sempre. Irmãos, isso nos traz um consolo. A perseverança dos santos mostra que nós não perdemos a salvação. Nós não perdemos a salvação. Aqueles que o Senhor escolheu, eles não vão ser salvos, eles são salvos. Nós somos salvos. Portanto, aquele parente seu, que talvez estava na igreja e que hoje não está mais, se ele for um eleito de Deus, pode ter certeza, ele vai voltar. Ou então, se ele não voltar para a igreja, mas no último dia, no último momento, pode ter certeza, ele vai se voltar para o Senhor. Nem que seja no último momento. O ladrão na cruz. O ladrão na cruz era um eleito, e aqui a gente vê a perseverança dos santos na vida dele. Ele passou uma vida toda de pecado, errando. Mas no momento ali da morte, no momento ali que ele ia ser morto na cruz, o Senhor diz, hoje estará comigo no paraíso. É a perseverança dos santos. Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, irmãos. Então, né, foi esse o estudo de hoje. Né, um resumo geral, os 5 pontos calvinistas, nós aprendemos algumas coisas. E a partir da semana que vem, nós vamos aprender detalhadamente cada ponto do calvinismo. São 5. Então, nas 5 aulas, nós vamos estudar uma por dia. Uma aula por dia. Se você tiver alguma dúvida acerca disso, envie durante a semana, você pode enviar para mim perguntas, porque aí eu posso tentar responder durante a aula, né? Eu posso tentar responder suas perguntas. Então Deus abençoe, né? Vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor por esse momento de aprender a palavra dele. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu ensino, pela tua palavra. Muito obrigado por homens de Deus na história que puderam estudar um pouco mais a tua palavra e esclarecer alguns assuntos para nós. Deus, às vezes tem assuntos aqui que é difícil entendermos. É somente a nossa fé, realmente, é só a fé mesmo. Nós não conseguimos entender, mas nós cremos. E que o Senhor, nesse estudo de hoje, e a partir dos estudos que nós vamos ter, que o Senhor
mostre a nós, né, o quanto nós somos abençoados pelo Senhor. E que o Senhor também possa nos convencer de que realmente somos eleitos do Senhor, que fomos salvos por Ti, Pai. Nos abençoa, nos dá uma noite em paz, abençoa os meus irmãos que estão em casa, nos abençoa nesse momento de pandemia. Dias difíceis nós estamos vivendo, mas nós também cremos que o Senhor está no controle e por isso nós nos alegramos, apesar das dificuldades. Continua conosco, continua abençoando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite, Deus abençoe.